Boa noite, queridos irmãos. É com muito prazer, muita alegria que eu estou aqui novamente, junto com os pastores, anunciando a palavra do Senhor. E nesta noite, eu creio que pelo Espírito Santo de Deus me deu essa oportunidade de estarmos juntos, participando da palavra de Deus, mesmo distante, mas todos juntos, né? Porque a distância não impede de a gente continuar amando, preocupando com os irmãos, abençoando também a todos. E vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. O tema desse estudo que Deus me deu, lendo a palavra de Deus, como eu já disse no culto passado, quando eu ministrei, que eu estou lendo a Bíblia esse ano de novo, novamente, e eu acho uma arte tão interessante na Bíblia, porque ela não envelhece, ela é a mesma, desde o princípio até os dias de hoje, ela é a mesma. E vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. Mas antes de meditar na palavra de Deus, eu quero agradecer aos irmãos pela surpresa de domingo. O pastor já fez isso, mas eu quero agradecer pela surpresa que vocês fizeram conosco, e eu choro até hoje quando eu leio, quando eu vejo de novo a programação que vocês fizeram. Então, de uma maneira toda carinhosa, eu quero agradecer a vocês e dizer o quanto vocês são importantes para nós, porque o tema que eu vou falar hoje fala do consolo, do conforto de Deus, do consolo, da fortaleza e da orientação que Deus faz. Então, o consolo de Deus é muito importante, e eu vejo o quanto vocês me consolaram com aquela programação, com aquele carinho, com aquele amor que vocês fizeram. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Deus pelas suas vidas, pela vida de cada um dos irmãos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, quando o teu povo se reúne, cada um nas suas casas, mas ligado na promessa que o Senhor tem nos dado, da comunhão do teu Espírito, é como se nós estivéssemos reunidos, mas o Senhor tem nos abençoado de maneira maravilhosa. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos, pela vida dos pastores, que tem tanto trabalhado, o pastor Wilson, a pastora Sandra, tem trabalhado para que este culto vá até a sua casa, e que a palavra de Deus penetra no seu lar, na sua casa, na sua família. E eu creio que muitas vitórias nós temos a contar quando nós estivermos reunidos na casa de Deus. Nós vamos contar muitas bênçãos. Senhor, muito obrigado, porque as bênçãos são grandes e muito maravilhoso o teu carinho, o teu cuidado para conosco. Então, Senhor, abençoa cada irmão nesta noite, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Querido, enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dizer para você que o tema desse estudo, ele é uma pergunta que eu vou fazer. Deus se importa com você. Deus se importa comigo, e Ele se importa com você. Sabe por quê? Nós vamos ver no decorrer do estudo o quanto Deus é importante, e o quanto Ele importa, e o quanto Ele consola, quanto Ele conforta e o quanto Ele nos orienta. Alguns textos eu queria que você anotasse, se fosse possível. Em Gênesis 1, no capítulo 1, versículo 26, olha o que diz o versículo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Mas volto a repetir na parte A, que disse assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus disse isso,
É porque ele estava conversando com o Filho e com o Espírito Santo, falando com eles que nós vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, a imagem que ele foi fazer não foi de qualquer maneira, foi com muito cuidado, com muito carinho, da melhor maneira, porque ele fez o homem da melhor maneira possível. Olha que nosso corpo é alma, espírito e o corpo. Enquanto nós estamos no corpo, nossa alma, nosso espírito, o espírito que ele colocou em nós, tem que trabalhar. E por isso ele usa o nosso corpo. Nós somos o instrumento nas mãos de Deus quando ele nos chama para fazer a sua vontade. Nós somos o instrumento de Deus. Mesmo que você fale assim, eu não sei o pregar, eu não sei o cantar, tenho a voz ruim. Não, mas você é um instrumento de Deus. Você não sabe o quanto é importante um gesto de carinho, um gesto de amor, uma palavra de conforto, uma palavra de fortaleza, o quanto é importante para as pessoas. Então Deus nos fez semelhante a Ele, porque Deus é amor. Então nós vemos também em Gênesis capítulo 2, 7, quando disse assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, quando ele disse preparamos, vamos fazer o homem, ele já pensou em todas as necessidades do ser humano. E ele disse que aqui, quando fala desse versículo, ainda não tinha chovido na terra, mas antes dele fazer o homem, começou aquela garoa, a terra estava úmida, e ele então, vamos fazer o homem. E ele fez Adão e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e é essa que vai retornar ao Pai, é o fôlego de vida que Ele trouxe para nós, é que nós vamos nos apresentar em espírito, este fôlego que Ele nos deu. Então Ele colocou em nós o fôlego de vida nas nossas vidas, por isso nós somos alma vivente. Então Ele se importa com nós. Ele se importa. Ele não fez o homem simplesmente, como muitos dizem, eu fiz, Deus não liga para mim. Não existe isso. Não existe céu, inferno, isso é mentira. Não, tudo isso é verdade, porque é bíblico. Céu e inferno, tudo é bíblico. Fôlego do homem é bíblico. O Espírito que habita em nós, porque Deus tem comunhão com nós no nosso Espírito. E o Espírito de Deus é quem nos conforta, nos fortalece, nos ensina e nos capacita. Então nós vemos que Ele soprou em nós o fôlego de vida. Então esse texto, ele importa com nós. Ele não fez o homem e deixou que o homem se virasse sozinho, não. Ele orientou lá no Jardim do Éden todas as orientações para Adão. Adão foi orientado em tudo. E nós também, que temos o Espírito de Deus, somos orientados. Nós às vezes reclamamos, murmuramos, falamos às vezes coisas que nem precisa falar, mas o Espírito Santo nos ensina e Ele mostra que nós erramos. Ele fala conosco. Porque quando você vira as costas, ele começa a dizer no seu espírito: Jesus não faria isso. O Espírito Santo não falava dessa maneira. O Espírito Santo não murmurava desta maneira. Ele fez o homem para o louvor da sua glória. Então ele se importa com você. Ele se cuida. Ele cuida de você em todas as áreas da sua vida. Ele cuida de nós. E é por isso que Deus tem dado a nós esse presente de estarmos aqui, por esse aparelho de telefone, de WhatsApp e sei lá quantas, mas tem chegado a palavra de Deus na nossa casa. E Deus é lindo, maravilhoso. Eu só sei dizer que Ele é lindo e maravilhoso. Então, queridos,
Então Ele formou nós, não nos deixou de qualquer maneira. Porque se nós caminharmos, não está escrito aqui não, mas se nós caminharmos na palavra de Deus, lá no Novo Testamento, Jesus Cristo quando dizia, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo a vocês. Não preocupa, meus discípulos, vocês não vão ficar sozinhos não. O Espírito Santo vai vir e Ele vai ensinar vocês, Ele vai orientar vocês e Ele vai fazer vocês lembrarem de todas essas coisas. Porque nós às vezes lemos a palavra de Deus e às vezes nós esquecemos. Mas lá tem uma hora que o Espírito Santo nos lembra daquele versículo tal, aí você corre lá, ele não mudou, ele é o mesmo. Então esse é o Espírito Santo fazendo nós lembrar quando pecamos, quando erramos, como falamos coisa que entristece, e nos faz lembrar da sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é Deus falando com o homem. É Deus falando conosco. E eu acho muito lindo que Deus não escolheu assim quem estudou muito, quem não estudou, quem teve na escola, quem não teve. Não. Aquele que dá ouvido à palavra de Deus, às vezes até num abraço, que nós dermos uma pessoa e dizer, Deus te abençoa. Essa semana eu tive uma experiência. Eu saí escondida, correndo para buscar uma verdura na Raquel. E quando eu venho ou encontro com uma amiga, eu sei que ela era da igreja, era evangélica. Mas ela não me abraçou, mas acho que ela tinha vontade de me abraçar, que eu também passei por isso. Mas ela ficou, mas que bom ver a senhora, quanto tempo eu não vejo. Eu falei, e você, como é que você está na igreja? Eu estou meio desanimada. Eu falei, filha, não é tempo de desanimar não, é tempo de ficar firme. As provas estão chegando. Já que você conhece a palavra de Deus, você sabe que Jesus está às portas. Essa doença que ninguém até hoje não descobriu um remédio certo. E olha que lá vai matando gente. Então, filha, por favor, fica firme com Deus. É época daqueles que ouviu a palavra de Deus, não se desvia não. É tempo de... Agora, eu quero te falar outra coisa. Aí ela deu de afastar um pouquinho e disse, eu quero te falar outra coisa. Talvez você vai dizer para mim que não tem tempo para ir na igreja, que trabalha muito, mas eu te convido, eu te oriento. Faz a igreja sua lá na sua casa com seu marido e seus filhos. Ora com eles, abençoa eles. Porque eu vi uma ministração dos pais que ensinam os filhos a orar. Eu vi uma ministração que eu achei o máximo. Os pais que ensinam a orar, falando lá de de Ismael, quando ele estava debaixo da árvore, que a mãe dele deixou ele lá, porque ela afastou e ela não queria orar, ela não queria ver o filho morrendo de sede, de fome. E aí Deus fala com ela, ela vem, ela diz, Deus fala com ela, olha, eu ouvi a oração do teu filho. E essa pastora dizia, o quanto é bom nós ensinar os nossos filhos a orar, porque na hora do aperto, ele sabe a quem recorrer. Então, querida, eu falei com essa irmã, falei, não volta, junta os seus filhos, vai orar com eles, seu esposo, convida. E assim que você tiver a oportunidade, vai congregar. Isso faz parte, mas não é desculpa de você esfriar na fé. Então, querido, que Deus abençoe você, porque Deus se importa conosco. A minha ida na Raquel nem foi tanto porque para buscar uma verdura, foi só para eu poder dizer isso para essa pessoa. E depois eu deixei ela dando graças a Deus. Vou fazer o que a senhora falou. Então, querido, Deus quando nos fez, Ele nos fez com muito carinho. E Ele não nos deixou de qualquer maneira. Nós vivemos de qualquer maneira se quisermos. Se só nós não queremos ouvir a palavra, não está nem aí, aí é outra coisa. Mas quando nós queremos servir e fazer o de melhor, Deus
nos orienta. Então Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu de nós, Ele não esqueceu de mim, nem do ímpio. Em Lucas 6,48, nos fala daquele texto, quando um homem constrói uma casa na areia, quando vem a chuva e a tempestade, o que acontece? Ela fica firme? Não, ela desfaz e vai embora. Mas aqui 48 diz assim: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto. A corrente daquela casa não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. No versículo 29, diz assim: mas o que ouve e não a pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerce, no qual bateu com ímpeto e a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então esta casa que foi edificada, aí ele está nos ensinando onde nós vamos edificar, onde nós vamos ficar firme. Aonde? É na palavra. Você não viu Deus, você não viu Jesus, mas você sabe que existe, sabe que é palavra dizendo. Então nós temos que edificar a nossa fé, a nossa vida na rocha. Quem é essa rocha? É Jesus. Então aí ele está ensinando como nós devemos ser edificados, ser confortados, ser consolados e ser orientados. Então, em Lucas, ele nos ensina. Vamos ler mais alguns versículos para que Deus possa nos abençoar, querido. Nós estamos vivendo sim dias difíceis. Nem precisa de eu falar isso. A gente já está sentindo o mundo, o povo cansado de tudo. Quantas barbaridades nós estamos ouvindo. O povo parece que está demorando, então eu vou resolver a situação. Estão suicidando, matando e fazendo aquela confusão. Mas Deus te chama hoje para ser consolado pelo Espírito Santo. Medo, às vezes ocorre. Não vou dizer que não, às vezes não ocorre, não, porque ocorre medo sim. Você ser contaminado. Não pelo fato de morrer, porque eu acho, aquele que tem Cristo, se morrer, vai para onde? Vai viver com Jesus eternamente, né? Mas a nossa preocupação, eu falo por mim, a minha preocupação é pensando nas dificuldades que eu vou trazer pelos meus filhos. Aí ainda hoje a minha oração foi assim: Senhor, o Senhor disse que a gente podia pedir o que quisesse, o Senhor nos atenderia. Não me deixa eu, quando o Senhor tiver que me chamar, ir para o hospital, ficar internado, aquela coisinha, não. Me chama e eu dou um tchauzinho para esse povo que fica e estou indo. Faz isso por mim. Então, querida, mas medo, eu acho que todo mundo. Eu acho que todo mundo tem sim um pouco de medo. Talvez isso. Mas o Senhor nos chama para nos consolar. E esse que vocês fizeram no domingo passado foi um meio de nos consolar, nos confortar. Isso é maravilha demais. Então, nós vamos ver alguns versículos aqui em Salmo 71, 21, diz: aumentará a minha grandeza e de novo o Senhor me consolará. Se você depois quiser olhar, anota esse aí, depois vê o antes e o depois, como Deus está falando isso. Mas esse é o versículo que Deus nos consola.
Quando está triste, às vezes eu estou triste, chateada, mas está aqui dentro, não desabafo. Aí de repente as meninas falam: mãe, entra aqui, vamos dar uma voltinha. Me alegra. Porque não é fácil você ficar só dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa. E eu ainda trabalhando, graças a Deus, né? Mas aqui está dizendo que de novo o Senhor me consola. Então na hora que nós estivermos meia triste, meia preocupada, quem sabe chorando, só o travesseiro que pode contar. Eu acho que tem muita gente que passa por esse momento. E o Senhor naquela hora, Ele entra com as suas providências. Te faz lembrar de versículos que você já leu, porque é o Espírito Santo que faz isso. E aí você começa a meditar naquele versículo, o sono chega, você dorme e no outro dia você amanhece boazinho. Não é verdade? Ou bonzinho. Que eu estou falando para homens e mulheres. Querido, e no Salmo 71, no Salmo 71, 3, diz assim: se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente, desde o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fraqueza, não, a minha fortaleza. Então o Senhor nos fortalece, é Ele quem nos fortalece. Então nós podemos recorrer que Ele nos consola e Ele nos fortalece. Ele falou com Josué. Quando vem para Josué, Moisés estava despedindo e Moisés chama Josué para dar continuidade com o povo daquela caminhada. E o que Deus fala com ele, Josué? Ser forte e corajoso. Por quê? Porque Josué viu as dificuldades que Moisés enfrentou. E ele deve ter pensado: eu que vou continuar com esse povo. Mas aí Deus fala com ele: seja corajoso e forte. A nossa fortaleza, a nossa coragem, é Deus quem nos dá. E nós vemos no Salmo 86 dizendo assim, 86, 17: mostra-me um sinal para bem, para que eu veja aqueles que me odeiam e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudas e me consola. Ele estava pedindo um sinal. Senhor, mostra-me um sinal para o bem, para que os vejam aqueles que me odeiam. Ele queria ver isso. Não sei se ele viu, mas ele pediu. E aí porque Senhor, tu me ajuda, tu me consolaste. Nós vemos o salmista dizendo isso, mostrando para nós que é Ele que nos conforta. No Salmo 91, que nós já conhecemos, se for para falar de cor todo, eu não notei ele todo, mas eu tirei um versículo que diz assim, o 91:2: direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio. O que é refúgio? Onde você pode esconder, fortalecer, esconder das obras do diabo. É só no Senhor é que nós ficamos livres das ciladas do inimigo. Se você ler ele todo, analisando versículo por versículo, você vai ver. Nós não precisamos de falar ele todo. Mas ele diz aqui: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, e dele eu confiarei.
Fala de tudo, fala de tudo que está acontecendo. Aí você pode pensar, mas os crentes estão indo, pastores. É porque chegou a hora. Ninguém faz fora da hora. Eu vi um testemunho de uma pessoa que ela pegou o vírus. Olha como que ela pegou o vírus. Talvez vai ser até bom para nós. Eu pensei, pedir a Deus, se fosse para falar, Deus me lembrasse. Essa mulher contava que ela pegou o vírus, ele estava em quarentena, então era só os velhos e os netinhos, nem estavam visitando, mas ela pegou o vírus e pediram a pizza. Do jeito que ela veio com a pizza, ela abriu, é o costume a gente, né? Só tira da caixa aqueles durex e ali a gente pega, fica partindo os pedaços. Ela foi contaminada daquele jeito. Aí ela mostrando que nós, quando fosse pedir, a pessoa que recebe, pega, põe no prato da casa. Ela deu aquelas orientações que a gente talvez passava despercebido. Mas ela já tinha recuperado. E ela disse, olha, é muito triste. Então, querido, nós estamos sujeitos, estamos. Mas o Senhor aqui no Salmo 91, Ele nos garante vitória. Se você ler ele tudo, não como reza, não deixa aberto porque igual muitos fazem, né? Mas deixa o Espírito falar versículo por versículo, você vai ver que vai te mostrando. Então, ele disse aqui, mostra-me um sinal, porque o Senhor me ajuda e me consola. Só tu, Senhor. Porque só tu, Senhor, me consola. No Salmo 91 que já lemos, né? É a minha fortaleza. No Salmo 91:15 diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele na angústia. Dela o retirarei e eu o glorificarei. O Senhor tira a angústia. Ele tira a angústia e aí a gente glorifica. Você já notou isso? Que às vezes nós estamos de repente, não estamos naquela tristeza. A gente começa a lavar vazio, fazer qualquer coisa, qualquer serviço. Sem mais, sem menos, você começa a agradecer a Deus. Eu sou assim. Eu começo a inventar música. Paizinho, eu te adoro. Paizinho, eu glorifico. E quando pensa que não, você está glorificando o Senhor. Você está agradecendo. A tristeza, cadê ela? Ó, desapareceu. A vida do cristão que tem intimidade com Deus é assim. Não é porque somos os principais, não, é o Espírito Santo. É à medida que você dá liberdade. Ele não proíbe nós de chorar. Ele não proíbe. Ah, que vida difícil. Ah, tá tudo difícil. Você só vê isso. Mas, de repente, não, eu vejo uma saída. Se o Senhor pode me livrar, pode me livrar. Então a gente sempre vê uma saída. Eu tenho tanta experiência para contar para os irmãos. Quando nós nos encontramos, estou igual o apóstolo Paulo. Nós vamos ler até, se chegar de tempo a gente chega lá, senão nós ficamos por aqui mesmo. No Salmo 116:6 diz assim: o Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. O Senhor guarda até os simples. Aqueles que dizem que eu não sei ler. Aqueles simples, humilde. Não é pobreza, porqueira, não. É simples mesmo. Eu lembro do meu sogro, homem simples.
divorciadinho, e ele era confortado por Deus. Meu pai, minha mãe. Mas eles tinham aquele que fazia esse serviço aqui dentro do coração. Então aqui no Salmo 16, o Senhor guarda os simples. Eu lembro do meu pai, sofreu poucos dias no hospital. E quando eu cheguei para transferir do hospital Odilon-Bergs para aqui, para Santa Helena, cheio de aparelho, eu cheguei no ouvido dele e falei para ele: o Senhor é o meu. Aí ele acabou de completar bem fraquinho: meu pastor. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha que lindo. Aí nós trouxemos para o hospital aqui, ele ficou uns 4 dias. Foi o tempo que o Senhor levou. Mas era simples. E quando ele orava para as pessoas, quantas pessoas foram curadas? Querido, Deus opera de várias maneiras. Nem precisa de gritar muito. Eu sou gritadeira, né? Meu pai não era, não. Mas ele guarda o simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Salmos 38:8 diz assim: o Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampara as obras das suas mãos. Por que esse versículo está dizendo? As obras que a mão de Deus fez lá no início, formando o homem à sua imagem, com carinho, semelhante a Ele. Olha que Deus é lindo demais. Deus é maravilhoso. Por isso aqui está dizendo: as obras das mãos dele. As obras das mãos de Deus. No Salmo Isaías dizendo aqui: no Salmo ainda 19:50 diz assim: isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Em Isaías 43:2-3 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, Santo de Israel, o teu Salvador, dei ao Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Olha o Salmo 43:2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o seu Deus, o Santo de Israel. Olha que lindo. Então Deus cuida de nós. E se nós lermos a Bíblia no passado, nós vamos ver que Deus fez isso com Elias, Sadraque, Abisaque e Abednego, né? Então por isso que é gostoso a gente ler a Bíblia. Em Isaías 51:12 diz assim: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que te tornará em erva? Outra Bíblia diz em capim seco. Então, querido, que Deus possa abençoar nossas vidas, porque nós temos o Senhor para nos consolar. Eu queria ler Isaías 40, deixa eu ver.
Isaías 40, 29 e 31. Eu achei lindo. Isso, ontem à noite, quando eu estava dando uma olhadinha no estudo, eu vi esse versículo. Dá força ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Quando as pessoas vai vivendo, vai sentindo assim, tão cansado, tão velhinho, nem está tendo mais vigor. E aí a gente vai deixando, né? Vai deixando. Pronto. Eu levanto de manhã e diz assim para o Senhor: Senhor, renova as minhas forças. Aí eu levo aqueles escorregões, escorrego daqui, os joelhos esfola dali, levanto, passo a mão, Jesus me sustenta, Jesus me guarda, Jesus me ajuda, e assim lá vou levando a vida com Jesus. E diz aqui o 30, os jovens se cansam. Até os jovens dá para ficar cansado nessa situação que a gente está vivendo, é verdade? Até os jovens. Quantas coisas feias a gente está vendo, né? E os jovens se cansarão, se fadigarão, e os moços certamente cairão. Se não tiver o Espírito Santo, a tendência é cair, é não viver mais. Mas os que esperam no Senhor, o 31, renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Querido, eu vejo esse versículo, eu vi essa noite, e eu fiquei assim maravilhada, pensando, Deus é tão bom. Ele é tão bom, mas tão bom. Aí eu olhei esse versículo e falei, Senhor, aqui está falando para aqueles que estão cansados, perdem as forças, o vigor. Está falando para os jovens, muitos entregando a sua vida para ser ceifada cedo. Mas aqueles, quer dizer, tanto faz velho como jovem, aqueles, juntou os dois tipos de idade, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E renova mesmo. Quando termina o dia, eu digo assim, Deus, chego na janela do quarto, onde às vezes eu estou estudando a Bíblia, no quarto de oração do Antônio, que eu também aproveito, e oro pela janela e digo, Deus, muito obrigado. Aí eu agradeço a Deus, às vezes de pé, orando, dizendo, Senhor, mais um dia de vitória o Senhor me deu. Por isso, Senhor, a Deus, agora eu vou dormir. Continua nos abençoando, não deixa eu sonhar coisa feia. E aí durmo. Quando é no outro dia a mesma coisa. Então eu pude ver que Deus renova aquele, tanto velho como jovem. Ele renova no Senhor. Ele renova a nossa vida. Por isso eu estou aqui nesse dia, para passar essa palavra gostosa que eu achei para os irmãos. Então, nós vamos ver 2 Coríntios. Agora nós vamos lá para o Novo Testamento. 2 Coríntios diz assim, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha que lindo, eu achei isso gostoso demais. Nós podemos consolar outras pessoas com o que foi que nos consolou. Dar uma palavra de ânimo àqueles que estão desesperados. Eu estou pensando lá em casa e aí tal, e está assim, tá. Não, vamos confiar em Deus. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos com um grupo de irmãos lá do bairro Aparecida, não sei se Sandra já falou com alguns. Ele foi me visitar um dia, depois de uns 35 anos, desde que nós saímos de lá, nós tivemos mais comunhão.
Mas naquela época todo mundo jovem. E um dia, de manhã, no domingo, eu estava lá em casa, arrumando almoço, já eram as 10 horas, liga. Aqui é o Samuel, quer falar com a senhora. Aí ele me perguntou: oi, irmã Noemi, como é que a senhora está, irmão Antônio? Aí eu contei para ele: nós estamos aqui na quarentena, nanana. Aí ele falou assim: eu posso fazer a senhora uma visita? Eu demorei para responder. Por quê? Às vezes eu quero visita dos irmãos, mas eu estou guardando, não por mim, estou guardando porque se eu pego, vou trazer problema para os meus filhos. E se o irmão vai, posso trazer problema para esse irmão. Mas eu falei, aí eu pensei, meu Deus, nem os irmãos da igreja não estão vindo me visitar, nem minha família. Então eu demorei uns segundos a responder ele. Aí até gaguejei assim. Enquanto eu falava eu pensava, meu Deus, o que eu faço? Aí eu disse para ele: pode vir o dia que você quiser, o dia que você quiser. Vem de máscara e nós conversa de 2 metros de distância. Tá bom. E eu fui acabar de fazer o almoço, nós almoçamos. Aí as meninas tinham feito uma sobremesa gostosa, que a Márcia agora, nesses dias, está até ajudando a fazer sobremesa. Não sei como é que chama, não. Mas acontece que bate no portão. Quem era? Já era o Samuel. De máscara, com vidrinho de gel, entrou, sentou na ponta da mesa. Nós sentamos um pouco mais na outra, igual quando os diáconos chegam, naquela mesa comprida. E ali a gente passou a tarde do domingo conversando. Foi uma gracinha, mas foi gostoso. Só que dentro dele, é o que ele contou depois, ele estava preocupado com o Antônio. Ele falou: Deus me preocupou, eu preciso de ver o Antônio. Ele não quis falar que, com medo do Antônio ir embora, né, a eternidade, ele não ter visto. Mas era isso que ele estava sentindo. Aí o Antônio conversou com ele, a gente conversou, e ele ficou até uma certa hora da tarde, foi embora. Ficou por isso. Então, através disso, a gente formou um grupo, que ele conversou muito com as meninas, era na época que saía com as meninas, fazia vigília, às vezes a Sandra não tinha quem levava, vinham uns 2, 3 jovens, trazia ela, dormia lá em casa. Então a gente era uma família. E aí ele chegou e foi embora. Depois ele foi embora. Quando ele foi embora, a Márcia fez uma brincadeira. E tirou face com todo mundo, né? Face, chão. Aí tirou o retrato lá e... Vamos tirar um retrato aqui, pastor? Vem cá. Tirou um retrato e distribuiu no bairro Aparecida. E a Márcia é muito engraçada. Quando ela está para fazer graça, é fácil. Ela disse: vamos restaurar a Aparecida. Mas foi uma risaiada. E assim fez. Só que depois a gente deu um conselho: restaurando a Aparecida não. Depois isso, mas tirou. Mas eu sei que com essa brincadeira nós estamos com um grupo de 4, uns 40 jovens ou mais. Todo mundo que fala lembra dos bons tempos, aquele tempo era bom, e dá parabéns e agradece a Deus pela minha vida e a vida do Antônio. Então, querido, ele nos consolou vindo e trazendo, porque às vezes eu tenho saudade, porque eu sou uma pessoa muito amorosa, eu gosto de abraçar, rir, conversar. Então, eu sou um pouco diferente do Antônio. O Antônio, se falar um oi de longe, já está satisfeito, e eu não. Esses dias mesmo eu passei uma vergonha grande. Saí com a Márcia falou: vão comigo? A senhora fica na fila dos idosos e paga para mim. Então eu vi que a loteria estava vazia, mas tinha pouca gente lá de fora e só entrava de um em um. Então eu fiquei na fila dos idosos. E quando eu paguei a conta que eu estava para pagar e vim, a primeira que ia entrar é uma pessoa muito querida que eu gosto, da Shalom. Irmão, sem perceber, deu nela um abraço. E depois, quando eu vi que ela encolheu assim, ó, aí eu falei: meu Deus. Aí a Márcia: mãe, vou banrar a mãozinha da senhora para trás. Então eu sou muito assim,
sabe? Depois eu fiquei com uma vergonha tanto dela que não dá mais. Mas acontece que agora, voltando para a palavra, em Coríntios diz que nós temos que consolar com a mesma consolação que nós fomos consolados. E nós podemos ver em Coríntios 7:13, diz assim: por isso somos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegremos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós todos. Então Paulo sentiu uma alegria tão grande, talvez como a que eu senti quando ele teve notícia de Tito, quando ele foi visitar. Paulo já tinha passado por dificuldades na vida, tinha sido preso, ou não sei se ainda nessa época ele estava preso, mas ele tinha saudade dos irmãos quando ele levou o evangelho e as pessoas se converteram. Naquele momento ele tinha saudade. Se ler o texto a gente vai ver que ele consegue até mandar uma carta para Tito. E quando Tito chegou, ele ficou feliz, consolado, matou a saudade. Aí a gente mistura saudade e consolo. Eu só sei que ele foi consolado. Então, querido, o que vocês fizeram nos consolou muito, tenho certeza. Até ontem eu chorei quando eu vi de novo. Passo lá na televisão, no telefone lá e vejo e eu choro. Que gracinha, que coisa linda que vocês fizeram. Deus que abençoe, tá? Cada um. Então vamos lá, terminando. Então Paulo ficou feliz e agora ele dá um exemplo para nós. Consola uns aos outros. Irmãos, vamos ver se nessa situação, eu não vou dizer que vai. Tem pessoas que falam assim: eu não vejo o Brasil mais daquele jeito que era antes. Eu sei que vai ter uma reforma, mas eu sei que isso vai passar. Vai haver momento como passou as demais. Eu nunca vi na minha vida um vírus tão difícil como esse. Sabia de quem era morfético, tuberculoso e outro. Mas eu nunca presenciei tal coisa como agora. Mas isso vai passar. E quando passar, nós vamos poder abraçar. Mas não podendo abraçar agora, faz o que nós estamos fazendo. Manda uma boa noite. Oi, amor, boa noite. Eu chamo todo mundo de amor. Tem hora que eu tenho até vergonha. Chamo o irmão de meu amor. Ainda bem que o Antônio não tem ciúme. Mas para mim tudo é família. É amor, querido. Então, querido, eu te abençoo. Pede oração, a gente junta a hora. De repente manda retorno. Fui curado, já saí do hospital. Olha que delícia. E assim, peço cesta básica, no instantinho aparece. Deus tem abençoado os irmãos. Mesmo em distância, Deus tem abençoado nós. E eu quero terminar agora. Nós já lemos o 7:3, né? Então agora, querido, nós vamos... 7:3, deixa eu ver se eu li. Ali. Então nós vamos agora, 1 João, que eu creio que é o último. 1 João 5:4, deixa eu ver se é. 1 João 5:4 diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nem sombras. Então eu quero voltar dizendo para você, de onde nós aprendemos? Quando Deus fez o homem, a imagem e semelhança, com muito cuidado, com muito carinho. Depois nós vemos quando ele aconselha para nós construir a nossa casa na rocha. É quando nós tomamos essa posição de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aí eu estava até lembrando da época quando eu aceitei Jesus, porque um determinado tempo eu fui criada só no Evangelho, mas depois eu tive uma experiência com Jesus. Eu nunca desisti, passei dificuldade,
mas desistir de Jesus nunca. Eu só gritava por socorro: Jesus, eu preciso de ajuda. Jesus, me ajuda nisso, me ajuda ali, me ajuda ali. Se eu contar tantas bênçãos que o Senhor Deus me deu. E agora nós terminamos aqui com este versículo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Agora, a nossa fé está baseada onde? O dono da rocha, a rocha que é Jesus. Então nós podemos ser consolados, nós podemos ser fortalecidos, orientado, consolado, confortado e edificado nessa rocha. E agora termino com este versículo. Porque todo que é nascido de Deus vence tudo isso que foi falado, ou que no texto vai falando. Mas porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, vence as tribulações, vence a enfermidade, e vence as lutas, falta de dinheiro, ficar rico, e Deus dá a vitória. Ele supre as necessidades. Às vezes supre de tal maneira que você nem pensa. Eu tenho experiência para contar. Por isso, querido, eu termino aqui com essa palavra, dizendo aos irmãos: não desista de Jesus. Não desista. Mesmo que você está sentindo dificuldade, mas fala: Senhor, do Senhor eu não abro mão, porque o Senhor te consolará. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar nessa noite, te dê uma noite de vitória, preparando para a próxima semana, para continuar na segunda-feira abençoada, meditando sempre, sabendo de que Deus vem o consolo, conforto, a fortaleza, o ensino. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, porque é o que eu tenho feito, orando para mim, orando para vocês. E um beijo no coração, um abraço bem forte, para a glória de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarda. Amém. Vamos fazer uma oração para terminar? Se você estiver sentado aí na sala, dá a mão quem estiver com você. Nós vamos orar junto. Pai, nesta hora eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia de vitória, porque o Senhor nos deu condição de meditar na Tua palavra, e o Senhor tem falado no meu coração. Eu peço a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor fala com os Teus filhos, e que os Teus filhos recebam, Deus, uma unção nova nessa noite, o mover do Teu Espírito, e que eles sejam fortalecidos, confortados, consolados e firmados na rocha que é Jesus, e que eles possam ter autoridade e poder para consolar outras pessoas que vieram ao encontro e pedir algum socorro. Pai, que o Senhor o abençoa, e abençoa, Senhor, todos os irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus, é a minha oração, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o Senhor te guarda, em nome de Jesus.